Um dos pedidos habituais aqui do Clube Xadrez Online é para que eu entre lá no Lichess, chess.com e jogue algumas partidas. Como o nosso treinamento aqui no Clube Xadrez, nós somos especializados em treinamento por vídeo, treinamento individual ali online, em grupo online. A ideia é mostrar nessas partidas, e esse é o pedido das pessoas que acompanham aqui o canal, dos nossos inscritos, para que eu faça essas análises à luz do método 6 pilares, que é o que eu aplico com os alunos. Então, todas as partidas que nós vamos trazer desse quadro aqui da prática vão ser realizadas no Lichess, com esse nick ali especial que eu criei, do Clube Xadrez Online, é diferente do meu nick. O meu nick é MN Gerson Pérez, e onde eu organizo os torneios diários para os alunos, mas é para a gente poder ter um rate, por enquanto, aí mais baixinho, e nós vamos buscando adversários também de um rating ali, por enquanto, menorzinho, para a gente ver onde essas pessoas erram. Essa partida que vocês vão acompanhar tem erro de tática e erro de abertura. Algo muito comum em alguém que tem um rating mais baixo. Acompanhe aí. E estamos aqui no Lichess com uma partida de 10 minutos. Qual que é o objetivo? Jogar esta partida e fazer análise sob a ótica dos 6 pilares. Conhecimento de abertura, conhecimento de tática, estratégia, final, análise, cálculo e meio jogo. Então isso aqui, o adversário jogou aí uma francesa, eu optei pela variante do avanço. Toda variante do avanço nós queremos gerar ataques na ala do rei, porque essa estrutura aqui, ó, essa estrutura a gente consegue mais ação na ala do rei. Então nesse espaço aqui do adversário a gente fica com mais possibilidade de gerar ataques, até porque tem uma dificuldade muito grande dele de colocar o cavalo. Onde ele vai colocar o cavalo? Esse adversário está com 1762, nós estamos com 1847. Lembrando que este nick aqui não é o meu titular. Meu titular é o mestre nacional Gerson Pérez, aqui mesmo no Lichess. Este nick eu criei, o nick institucional do Clube Xadrez Online, apenas para a gente poder jogar essas partidas e aí o que gerar de conhecimento dos pilares nós vamos tratando aqui. Deixamos o peão de D4 e pode tomar? Claro que não, porque entra um tema tático aí do que? Da peça em defesa. Cavalo toma D4, cavalo toma D4, dama toma D4. Eu faço bispo B5, bispo D7, bispo toma D7, rei toma D7. Bom, vendo isso, ele não tomou, desenvolveu bispo B4. Uma outra possibilidade era deixar o bispo em F8, fazer cavalo E7, cavalo G6 e o bispo E7 e roquinho. Também é uma possibilidade interessante. E agora tem aquele truque, se ele rocar, nós temos o típico sacrifício lá do bispo toma H7. Ele não rocou. Então o que a gente precisa fazer aqui? Já que eu roquei, eu consigo agora fazer o cavalo A4. Não está mais cravado. E esse bispo fica sem ação ali em B4. Não tem o que fazer em B4. Por isso é aquela ideia mais interessante do cavalo de G, E7, cavalo G6 e bispo E7. Olha só. Se eu jogar agora A3, onde esse bispo vai? Então, isso aí é o princípio da peça em defesa. Tem isso lá no xadrez básico, inclusive, no tema de combinações, que é o capítulo, dos primeiros capítulos ali. Você tem as noções elementares, depois já é o capítulo 2. Opa, onde você tem... Ih, rapaz, ele vai levar mais chumbo aqui, olha, tá caindo aqui em A4, que danado, olha,
Então aqui são as jogadas candidatas. Então está falando lá do xadrez básico, é o capítulo 3, combinações. Então o princípio da peça em defesa. Se eu tomo de cavalo agora, bispo toma. Olha que malandro. Então aqui as jogadas candidatas. Cavalo toma D4 e peão toma. Então esse peão toma dá certo, porque agora nós temos duas defesas no cavalinho. Que maroto ele, senhor. Olha aí. Prepanda, 1762. Então, aqui para o Clube Xadrez Online, nós dividimos em 3 níveis. Básico até 1.500 pontos, 1.501 até 2.000, intermediário, e acima de 2.000, o avançado. Então, 1762, se fosse um aluno aqui do Clube Xadrez Online, a gente encaixaria ele no nível intermediário. Agora já é um processo de consolidação. Quando você ganha material, não fica desesperado para poder encerrar a partida logo. Essa é a hora de curtir a vantagem. É tão difícil a gente ficar com uma vantagem, construir essa vantagem. Então agora é o momento de você curtir essa vantagem. Não precisa ter pressa, devagarinho. Se ele tomar em B4, a jogada que eu estou imaginando aqui é cavalo C3. Volta a peça para o jogo. Coloca ela em segurança e nós temos aí uma peça a mais. Tem peões para compensar? Tem. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Então são 2 peões pela peça. Tem alguma coisa melhor? Não. Vamos colocar essa peça aqui para jogar. Voltamos para o jogo. Reagrupamento. Juntar as peças. Toda posição como a dele aqui, que está perdendo o material, olha, está tentando um truque aqui, está querendo jogar o D4, que não é tão efetivo porque a gente tem o cavalo E4. Mas a única coisa que o cara vai ter é alguma possibilidade de tática. Se a gente elimina essa ameaça tática, o cara está frito. Porque aí, se não tem tática, a vantagem material vai se impor. Então eu vou jogar aqui um lance simples. Dama G3, ataquei G7, tirei o tema do D4. Então isso aqui é colocar a peça em segurança, a gente tem juízo, vamos colocar a peça em segurança. Ó. Vamos passar o cavalo agora para E4, uma casa muito forte, ameaça cavalo D6. Agora a gente está ameaçando cavalo D6, olha os problemas. Ao invés de resolver aquele problema do G7, ele gerou uma ameaça sem muita consequência aí. Olha o que está acontecendo então. Ele agora está com 2 problemas. Bom, ele jogou o cavalinho aí. A ameaça ainda é cavalo D6. Vamos lá? Cavalo D6 está parecendo muito bom. Trocar peças aqui é uma boa. A gente tomaria, cavalo toma, peão toma. A gente tomaria de peão, já ameaça dama, toma. G7, ó. Então a dama defende aqui, não vai poder tomar. E estamos atacando lá. Como nós temos vantagem material, a ideia é ir trocando peça. Rocou grande. Quais as possibilidades que a gente tem agora? Surge torre, toma A7. Dama aqui nunca, porque ele vai ter esse e depois toma em G2. Esse bispo, inclusive, é muito forte, seria bom se a gente conseguisse trocá-lo. Então ele tem uma ameaça direta aí, que é tomar em D6. Se a gente faz torre toma 7, rei B8, vamos lá. Bispo F4, vamos colocar peça para jogar, desenvolver, conecta agora as torres. Olha, ele está ameaçando D5.
Mas agora a posição tá legal, hein? Esse aqui, seguido desse, ó. Tá fino, hein? Dama lá agora também é legal. Porque ele não tem torre G8 por causa do mate. Olha, tô gostando desse dama toma G7. Então, boas jogadas candidatas. Esse, para abrir a diagonal. Torre toma 7. E dama toma G7. Então, a primeira coisa que a gente olha é se tem alguma ameaça real do adversário. Toda vez que ele está jogando, eu vou ver as questões estratégicas. Não sei a jogada dele ainda. Então, se é bom ou não trocar. Nós estamos numa fase aqui, saindo da abertura. Tem alguma peça que não está jogando ainda. E aí, quando ele faz o lance, a posição já é concreta. Aí é o momento de quê? Da gente ver se tem ameaça real, se tem alguma ameaça. Ó, ele não viu então que a gente estava ameaçando C7. Então, nesse nível intermediário, a gente é muito preocupado com o nosso jogo. Olha, agora eu vou jogar torre G8 e vou atacar aqui e fazer aquele moinho, aquele descoberto. Pronto. Não viu a ameaça real, que era a ameaça lá. Bispo D7 talvez ele tivesse que jogar. Ok? Bom, então nesta parte agora de jogo, nós já fizemos. Eu vou transferir esse PGN lá para o ChessBase para a gente ir acompanhando com recursos mais profissionais para a gente ver onde estão os erros. Acompanhe aí. Aí está o ChessBase. Eu transferi a partida lá do Lichess aqui para o ChessBase. O importante é você fazer análise pós-partida. Ao invés de ficar jogando um monte de partidas, joga, analisa, joga, analisa. Porque você vai fazendo as correções, vai gerando padrões. Se você acertou ali determinado lance, gera um padrão positivo para você repetir. Se foi um lance ruim, você corrige, vê num banco de dados, vê com o computador. Se você tiver um treinador, mostra para ele, mas é importante ver onde você acertou e onde você errou. Lá no próprio Lichess tem um botãozinho que você faz ali, a análise de computador. Eu gosto de analisar, isso já faz muito tempo, eu gosto de analisar aqui no ChessBase, porque você tem um recurso de programas já de ponta, você tem recurso de live book, ou seja, aquele book de aberturas, aquela árvorezinha que vai mostrando as estatísticas, a quantidade de jogos, e depois você pode buscar até no Mega Database 2020 as referências de partidas. Essa partida nós vamos fazer uma análise, mas bem mais lá no início, porque chegou o momento, até pelo o rate do nosso adversário, ainda mais baixinho, ele cometeu muitos erros. Então, basicamente, nós vamos colocar os erros ali em dois pilares. Tática, que lida com ataque e defesa, ele perdeu material. E também a questão do repertório de aberturas. Então, no pilar abertura, faltou ali um repertório para ele. Faltou saber o que jogar naquela posição. Então, é muito importante você ter o seu repertório de brancas e de pretas. Aqueles caminhos mais ou menos traçados para você ter referências e chegar no meio jogo, pelo menos em igualdade de condição ali de lutar com seu adversário. Pode ser, por exemplo, que você tenha alguma dificuldade ali na abertura. Aí o que você precisa fazer? Dentro do conhecimento que você tem do repertório, você vai atrás, busca conteúdo, busca conhecimento, corrige. Então, praticamente são três coisas dentro do repertório. Primeiro, você tem que ter um conceito daquilo que você está jogando. Ou seja, eu vou jogar peão de rei. Quando ele jogar E5, o que eu vou jogar agora? Ruy Lopes, beleza. Optei por jogar Ruy Lopes, legal. Mas dentro da Ruy Lopes, aí você tem que saber onde posiciona as peças, os golpes táticos que são mais recorrentes, as manobras estratégicas típicas ali comuns, aquelas posições, conexão lá com o meio jogo, isso tudo você faz com partidas de modelo. Então, isso é o conceito, é o entendimento daquilo que você está jogando. Aí depois, o que acontece? Você vai pegar partidas de modelo, várias partidas, e vai acompanhando essas partidas
e olhando exatamente esse referencial. Onde o grande mestre está colocando ali as suas peças? Onde está tendo problema de tática? Ataque dele, posições que ele tem que se defender. Onde que ele tem problema de estratégia? Onde o adversário tem problema? Onde está fazendo ali aquela conexão com o meio jogo? Onde ele está colocando as peças depois da abertura? Então é isso que a gente tem que fazer. 3 momentos. Conceitual, partidas de terceiros e aí vida real. Ou seja, a nossa experiência dentro daquela abertura que a gente quer jogar. Com isso você vai chegando ali no meio jogo em boas condições de luta. Porque o que a gente quer de uma abertura? Quer que as peças fiquem bem colocadas para eu poder jogar a fase seguinte, que é o meio jogo. Não tem abertura que ganha. Às vezes chega aqui e pergunta no Clube Xadrez Online, professor, qual que é a melhor abertura? Pô, não tem. Tem aquela que combina com você. Tem jogador que é mais agressivo, tem jogador que é mais posicional. Mas vamos lá, olha, nessa posição aqui nós temos tabuleiro, temos aqui do lado direito do vídeo todos os lances que foram jogados, são 21 lances, é uma miniatura, né? A miniatura vai até 20 lances, tem livros mais antigos até de até 25, mas em geral 20, então próximo aí uma miniatura. E foi decidido nos primeiros lances com um erro muito grave do nosso adversário. E embaixo, aqui a gente tem um programa, e pode ser um programa mais antigo, não tem problema, é só para você ver aquelas jogadas mais graves, especialmente da tática. Observa que eu sempre gosto de deixar aqui três possibilidades, a principal que seria a primeira e plano B e plano C. É igual logística, quando você estuda logística, você tem a primeira opção, depois, se não der certo aquilo lá, o B, e até o C. Uma boa logística tem que considerar até uma terceira opção. Então, a gente poderia colocar menos, poderia colocar mais aqui através desse mais e desse menos. Ok? Então, vamos lá. Só que ao invés de só passar os lances, eu vou colocar aqui ó, no Livebook para a gente ver as possíveis respostas. O que é o Livebook? O Livebook ele reúne partidas de grandes jogadores. Veja, ó, E4 tem 893 mil partidas, 788. Olha o que é isso. Então, E4, pelo menos nessa consulta que nós estamos fazendo aqui, estatisticamente, é o lance mais praticado pelas brancas. Então, dá uma diferença enorme aqui de quase 160 mil partidas. O D4 é jogado, então, numa recorrência menor. Mas dá uma olhada, ó. 2.422 de rating médio dessas partidas. Então são partidas de alto nível. Ok? Então E4 está tudo certo, a galera joga isso mesmo, né? E4, D4, cavalo F3, C4 são as 4 mais usuais. E a francesa não tem nada errado, né? De não ser a primeira opção, não tem problema, você pode jogar C5. Ó, a siciliana então é disparada a resposta mais usual contra E4. Depois o E5. E por fim o E6, que é o que nós jogamos aqui na partida. Aí D4, se o adversário deixou, você coloca 2 peões aqui no centro. O E6 é para fazer o D5. E agora E5, tem um monte de possibilidades. Ó. Nem a primeira, cavalo C3 e cavalo D2 são as mais usuais. Então quando a gente faz o E5, o que a gente está querendo? Mais mirando ali para a ala do rei. Atacar o adversário, por quê? Porque ele tem a dificuldade com o cavalo F6, conforme eu estava contando para vocês na hora que estava jogando ali online. Então, estabeleceu-se aqui o quê? Uma estrutura de peões, onde a gente tem, então, a ponta dela, que é E5, e nós temos a base dela, que é D4. Então, uma boa recomendação é instalar no meu sistema do Nisovich, atacar a base, e no futuro tentar atacar o vértice. Hoje, se você olha o livro do John Watson, Os Segredos da Moderna Estratégia do Xadrez, você já tem muitas partidas jogando F6. E no Brasil tem um cara que conhece muito, mas muito francesa, que é o Iago Santiago, grande mestre. Iago Santiago ele é um grande conhecedor de francês e joga francês ativamente. Não é aquela francesa ali paradinha, mais posicional, não.
ele joga ativamente. Então está tudo certo, atacou a base, então está tudo dentro da teoria, está tudo dentro de um esquema de cadeias de peões. Eu defendi a base, ele ataca de novo a base, eu faço a defesa da base, ó, mais uma vez ele vem atacando a base e eu estou fazendo a defesa. Ah, mas bispo D3, por que isso? Nós vimos lá que isso aqui é para ativar, né? Quando eu estava jogando online, eu mostrei que esse peão ele não cai, porque tem o tático. Ó, se cavalo toma. Normal, agora bispo D7. Se cavalo toma, dama toma, bispo B5, bispo D7, toma de rei e dama toma. O princípio da peça em defesa aí a gente estaria explorando através de um descoberto. Então, ele toma aqui e aí ele faz uma jogada que não é legal. Ó, bispo B4, nesse jogo de nível alto do xadrez, né, que a gente está vendo aí um live book, observa, não tem nenhuma referência. Então, é como se fosse uma estrada, está todo mundo passando ali. Bispo D7, está todo mundo fazendo bispo D7. De repente o camarada resolve fazer bispo B4, vai passar numa estradinha lá, toda desconhecida. A tendência é que isso vai dar problema. Então o que faltou para ele aqui? No oitavo lance, meu agora é normal, cavalo C3, né? Então o bispo B4, que é o sétimo lance dele, faltou para ele conhecimento de abertura. Então nesse momento era bispo D7 e o jogo seguiria aí. Então aqui a gente não tem mais referência do live book. Perdemos então aquilo que tinha de partidas de jogadores fortes. Não tem jogador forte jogando bispo B4. Porque esse bispo é importante ali para a defesa. Eu não posso jogar ele para lá da dama. E agora então vou voltar lá para a anotação. Aí cavalo C3. Então o cavalo C3, ó, olha o programa aqui embaixo. Ele já está dando quase um ponto de vantagem. Lembrando que a moeda do xadrez é sobre o peão. Então, o peão, ali um ponto, certo? Então, tô com um peão de vantagem. Vantagem, aqui ó, passou um pouquinho. Então, um cavalo, 3 peões, uma torre, 5 peões, uma dama, 9 peões, e assim vai. É assim que o computador analisa, sobre um peão. Aí, cavalo de G7. Então, nesta posição, eu vou rocar agora, porque aí acaba a cravada. Não tendo a cravada, uma possibilidade, já que esse bispo não vai ter utilidade mais aqui, é fazer a tomada. Apesar que é o bispo bom dele, né, aquele bispo que corre por casas diferentes, esses peões mais centrais, mas seria a tomada. Aí bispo D7, aí tem problema. Ó. Olha aqui embaixo, já cavalo A4 realmente é o melhor, ataca a dama teria que voltar para D8, aí ele já vai para 5. Então, até aqui ele teve problema de que natureza? Dentro dos 6 pilares, que é o método que eu trabalho aqui com os alunos, já atendi mais de 16 mil alunos com esse método em 30 anos de trabalho, a gente tenta descobrir onde o aluno está errando. E esse rate dele, 1762, curiosamente é um rating que já num padrão de nível mais intermediário, era para ele já ter um repertóriozinho, não entregar peça. Então ele teve problema de repertório, teve problema de abertura e teve problema agora de perda de peça. Então 1762, em geral, nos primeiros lances, assim, até o 10º lance, tem muito erro grave dele de repertório e agora de perda de peça. Isso é natural aqui, os alunos que eu recebo no grupo, até 1.500 pontos. Então até 1.500, geralmente o jogador não tem ainda definido seu repertório, ou se tem, ainda está meio torto, está faltando alguma coisa para ele resolver ali. E a tática, ainda perde muito material, deixa de tomar material do adversário. Então A3, cavalo toma D4, e aí materialmente já foi, olha a vantagem, já dá 3 pontos. E aqui é só fazer o que? Materializar, volto, ó, embaixo ele está dando ali as possibilidades. Eu jogo dama G3, tiro o tema. Ele avança. Cavalo E4, cavalo F5. Sempre é bom trocar.
Então, se a gente observa aqui embaixo, ó, a cada lance que a gente vai fazendo, vai piorando a posição dele. Aqui que nós ficamos em dúvida. Será que era bispo F4? Será que era esse? Agora nunca é esse, né? Que ele faz lá, e aí a gente tem problema aqui em G2. Então, o primeiro lance, tá? Bispo F4 já está dando 6 pontos de vantagem. Mas você não tem 6 pontos de vantagem material. É que o computador junta a vantagem material com a vantagem posicional. Aí F6 ele está querendo jogar E5, só que aí eu jogo lá G7, estou ameaçando C7. Ele teria que fazer um rei B8, um bispo D7, alguma coisa assim. Ele não vê, ele joga a torre G8. E aí a gente dá o mate. Ok? Partida muito rápida, partida com muitos erros, mas como a gente está seguindo uma sequência aqui por conta do rating, aí temos que passar por essa fase mesmo de jogadores ali um pouco de nível mais baixo. Então não vai surgir tantas jogadas interessantes, não vai surgir ainda muita coisa bacana para a gente ver. Mas tem muita gente que acompanha o Clube Xadrez Online que pode ter esse nível aqui de 1762 ou até abaixo, e aí é legal a gente mostrar onde estão os problemas. Então você viu que a necessidade de um jogador de nível mais baixo é ter um repertóriozinho, ainda que seja fechando o leque. Uma de brancas, duas de pretas. Pode ter até a mesma estrutura. E depois que você passar pelos pilares, aí você amplia o leque de novo. Aí vai lá, melhora na tática, melhora na estratégia, melhora no final, melhora na análise. A gente faz junto aqui análise barra cálculo e meio jogo. Pronto. Agora volta de novo e vai ampliando, vai melhorando. Então você cria um repertório inicial que te garanta chegar no meio jogo e depois você vai abastecendo ele. Beleza, pessoal? Valeu demais. Ó, deixa aí o seu joinha para eu saber que você gostou. Agora, se não gostou, não tem problema. Dá o dislike, aí eu vou saber que o caminho não é esse. Se você não é assinante aqui do canal, fica aí o convite também para você assinar. Beleza? Deixa aí o seu comentário também, se gostou da partida. Às vezes, o que nós jogamos aqui faz parte também do seu repertório. E aí você deixa uma mensagem que eu sempre vou lá e respondo aí. Grande abraço, vamos em frente rumo à maestria no xadrez. Até!